Glórias a Deus. Peço a você que abra, glórias a Deus, a tua Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo 5, da palavra do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Lucas, capítulo 5, da palavra do Senhor. Toda glória, todo louvor, toda adoração é para o Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: acontecendo que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estava lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes, e fizeram sinal aos companheiros. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Que estava no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderaram dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senhor amado, Deus poderoso, Deus certo, Deus de maravilha, Senhor, essa aqui, ó Senhor, é a tua palavra, e eu peço, Senhor, esta noite, Jesus, fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor, por intermédio da tua palavra. O Senhor conhece, Jesus, as nossas necessidades, Senhor, e sabe o que benecanto nós precisamos, Senhor. Então que ninguém saia daqui da mesma forma, Jesus, mas que todos saiam daqui cheio, Pai, da tua graça, da tua unção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar. Louve e exalte o Senhor com suas palmas, com sua glória a Deus. E você vai dizer: pastor, que tem esta palavra com testemunho da irmã? A palavra de Deus, ela é rema em nossas vidas. O título desta palavra, a pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos, a irmã que esta noite testificou de ouvir a voz de Deus, de ouvir quando Deus fala. E muitas das vezes, irmãos, em nossas vidas, é o que nos falta. O que nos falta muitas das vezes é dar crédito na palavra do Senhor. O que nos falta muitas das vezes é confiar em quem está passando a palavra que Deus tem mandado. Porque muitas das vezes a palavra de Deus ela não é
fala para nós que o meu povo perece por falta de entendimento. Entender, irmãos, quando Deus fala e quando Deus está em silêncio. Nós temos que entender. A palavra que o Senhor nos dá esta noite a respeito da pesca maravilhosa. Nós vamos entender que a palavra de Deus, ela que faz menção em nossas vidas, ela que faz mudança, ela que faz transformação. Mas para isso nós temos que crer, para isso nós temos que acreditar, para isso nós temos que viver esta palavra. Porque não adianta nós estarmos na igreja, não adianta nós estarmos pegando a vassoura dizendo somos obreiros, somos membros da igreja. E muitas das vezes, irmão, não crendo no que Deus fala. Muitas das vezes, por causa da circunstância, por causa, não aconteceu no mundo de Cantarabaixa, quando eu queria, não aconteceu, quando eu achei que fosse acontecer. Então Deus errou. Ou não foi Deus quem falou. Acontece isso em nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos vivendo por vista, não por fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não vimos, mas cremos, acreditamos na palavra de Deus. A palavra de Deus está falando, irmão, você canta lá basura e anda lá você, que Deus tudo tem um propósito. Você acha que foi por um acaso Jesus está ali à praia? Você acha que foi por um acaso Jesus está ali aonde estava Pedro, Tiago e João lavando as redes depois de uma noite de pescaria sem pegar nada? Não havia um propósito. Havia um propósito. O propósito maior dos peixes era Pedro, João e Tiago. Este era o maior propósito de Jesus. Você acha que foi por um acaso que você está aqui esta noite? Você acha que foi por um acaso que Deus criou uma circunstância na sua vida, que você foi até a igreja, que alguém da igreja foi até você? Não, irmãos. Tudo há um propósito. Agora, o que faz a diferença, eu vou mostrar dentro da palavra de Deus. Quando Jesus estava na praia, à beira da praia, do mar, ou do lago de Genezaré, ele avistou ali os dois barcos, o barco de Pedro e o barco de João. E com ele estava a multidão, e a multidão apertava Jesus. E se você continuar lendo a palavra de Deus, se você pegar o Novo Testamento para você ler, aqueles irmãos que buscavam o Senhor, não pelo pão, não pela água, mas para como era basculhando, ela baixai, porque eu creio, porque é bom estar com Jesus, aonde eles sabiam que Jesus estava, eles queriam estar com o Mestre. Você vê que tem passagem que Jesus diz que o povo estava 3 dias com ele. As 3 dias o povo está ali ouvindo, se alimentando da sua palavra. Hoje, muitas das vezes, nós chegamos na igreja quando passa das 9 horas, mas já no oração no relógio, olha lá, olha cá, se tem no braço, olha no braço, se não, olha lá na parede. Não tem mais aquele compromisso, aquele desejo de vir ouvir a palavra. Mas é o irmão fulano que vai pregar hoje. Irmão fulano, talvez seja um dia em que Deus ia usar um irmão para abençoar. Talvez seja um dia que Deus ia usar um irmão para fazer uma cura, operar uma cura na sua vida, para entregar para você aquilo que você almeja. Nós, muitas das vezes, nós queremos dizer, não, eu vou no tal culto, porque o tal culto vai ser como essa. E muitas das vezes entramos vazios e saímos mais vazios. Sabe por quê? Não foi que a mensagem foi errada. Não sei porque Jesus está dizendo isso. Não foi porque quem pregou não pregou bem, não. É porque nós viemos para olhar o pregador, nós viemos para olhar, ouvir o que o pregador fala. Nós não viemos ao encontro de Jesus e nós não viemos para ouvir Jesus falar. Mas quando nós saímos da nossa casa dizendo, Senhor, não importa quem tu vai usar esta noite, quem vai estar no altar, Senhor, mas usa, Senhor, para falar comigo. Tu sabes, Senhor, a minha necessidade. Usa o vaso, Senhor, eu assumindo o trabalho. Mas muitas das vezes nós não fazemos isso. E quando ali estavam, Jesus avista os dois barcos, Jesus entra no barco. E por que, irmãos? É coincidência Jesus entrar no barco de Simão? Quem foi Simão nas mãos do Senhor? Pedro, ele era um iletrado, a Bíblia diz. A Bíblia não chama ele de analfabeto. Eu acredito que Pedro não tinha grande estudo, mas Pedro conhecia a Escritura. Pedro conhecia, porque ele escreveu em
epístolas, podia não ter o entendimento de Paulo dentro das Escrituras, podia não ter a sabedoria de Paulo, mas Pedro não era um analfabeto. A Bíblia Sagrada, ela é clara para nós. O que busca, encontra. O que bate, abre-se-vos-á. E a palavra do Senhor, irmãos, está dizendo, o homem é contra a base. A palavra de Deus, ela está dizendo para nós que Jesus entra num barco, e este barco é de Pedro, ou de Simão. E Jesus então pede para ele retirar um pouco, para vocês verem como que será que era a palavra de Jesus. Porque, irmãos, o povo, ele se aglomerava. Jesus em cima da montanha ele pregava. Jesus agora está na praia do mar da Galileia, e ele está pregando, o povo está ouvindo. E Pedro ali está observando a Jesus falar, está observando a Jesus pregar, a Jesus ensinar. Mas Jesus veio ali para cima pregar para a multidão. Mas Jesus veio em busca do seu primeiro discípulo. Jesus veio em busca daquele que depois que Jesus descesse, fosse crucificado, seria aquele que quando abrisse a boca, multidões se renderiam aos pés do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E Jesus pregou. De repente Jesus fala para Pedro: leva o barco ao alto mar e lança as suas redes. O que nós hoje deixamos de fazer, porque muitas das vezes nós fazemos conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade. Muitas das vezes Jesus está falando para nós: não vá por aí, não faz isso. E muitas das vezes nós queremos fazer. Muitas das vezes Jesus fala conosco: agora já mostrei o caminho para você, não para, não desista. E nós estacionamos. Jesus então, irmãos, quando chega ao alto mar, Jesus diz para Pedro: lança a rede. Um desafio. O que tem, pastor, esta palavra esta noite para nós? Jesus, ele quer lançar que você lança um desafio. Ele está lançando para você um desafio. O desafio de Jesus hoje é fé. O que você precisa esta noite? Eu não estou aqui para entregar a chave de nada para você, mas eu estou aqui embaixo da autoridade do Senhor, quem está lançando a palavra é Jesus. O que você precisa? Qual é a sua necessidade esta noite? Jesus quer que você lança aos pés dele a sua necessidade, mas sem dúvida, sem medo, acreditando na palavra. Porque Pedro diz para ele: Senhor, é só uma noite toda, mas o Senhor está mandando, então eu lançarei. Pedro ainda não era apóstolo, não era discípulo, mas ele ouviu a palavra, ele viu que quem estava ali dizendo, falando com ele, não era alguém natural. O que muitas das vezes você questiona, o que muitas das vezes você não faz como é para fazer, porque você olha para quem pregou, você olha para quem entregou a mensagem, para quem entregou a revelação, para quem entregou a profecia. Se nós tomamos posse, independente de quem lançou a palavra, Jesus vai fazer a obra em nossas vidas. Porque quando nós lançamos a palavra aqui no altar, eu não estou lançando a palavra minha, não. A minha palavra, irmãos, para nada serve. Se fosse pela minha vontade própria, nem aqui eu estava. Mas eu estou aqui lançando a palavra de Jesus para você. Tem pessoas aqui que precisam de milagre. Tem pessoas aqui que a sua vida é só um milagre de Jesus. E hoje Ele está querendo fazer um milagre na sua vida. Hoje Ele está querendo fazer um milagre, aquilo que você acha impossível, aquilo que aos seus olhos é impossível. Talvez você olhe, as portas vão fechar, mas Jesus quer abrir uma porta para você. Jesus quer mostrar para você que Ele ouve a sua oração. Jesus quer mostrar para você que Ele se importa contigo. Jesus olhou os discípulos, que ainda não eram, estava ali lavando as redes, desanimados. Estava no barco Pedro e André, no outro Tiago e João. Mas eles estavam lavando as redes.
Porque eles haviam pescado a noite toda. E eles não haviam apanhado um peixe. Quantas vezes você diz, Senhor, mas eu tenho ido na igreja, Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Talvez você, não é, a palavra não está dizendo que Pedro e João e os outros estavam murmurando, não. Mas nós nos colocamos, às vezes, à beira da praia. Nós nos colocamos, às vezes, com as redes vazias nas mãos. Nós nos colocamos, às vezes, com uma noite de oração frustrada. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes nós estamos passando por agonia, nós estamos passando por tristeza, e nós passamos a noite de oração, achando nós que pela manhã vamos ter uma resposta, achando nós que pela manhã vamos ter uma solução. Não é assim. Porque Jesus, ele está do lado de cima olhando, ele se importa com você, ele se importa comigo. A tua noite de oração aos pés do Senhor não foi vão. A luta que você está passando não é por uma casa. Mas nós precisamos crer na palavra. Nós precisamos acreditar nas profecias. Jesus hoje está falando para nós o que é fé. Pedro disse para ele, Senhor, mestre, nós pescamos a noite toda, mas não pegamos nada. Mas se o Senhor está mandando, assim eu vou fazer. Talvez você chegou aqui esta noite frustrado, dizendo, eu estou orando, eu sou isso, eu sou aquilo dentro da igreja, e até agora não aconteceu. Talvez eu estou esperando a cura, talvez eu estou esperando a libertação, e até agora não aconteceu nada. Talvez você disse em seu coração, você não disse, eu vou lá na igreja, eu vou ouvir Jesus falar comigo, não. Talvez você disse assim, eu vou na igreja, porque se eu não for, o pastor vai se importar, o pastor vai falar alguma coisa, o pastor vai ficar bravo. Não veio para adorar, veio para cumprir tabela, igual dizem. Não, e todas as vezes que nós vamos à igreja, nós temos que vir para adorar. Se nós vamos para adorar o Senhor, irmãos, tudo o que nós precisamos, Jesus vai fazer. Não que ele é empregado nosso, não, mas é segundo a sua palavra. Porque todos aqueles que foram em busca de Jesus saíram com o seu milagre na mão. Todos aqueles que foram em busca de Jesus não foram decepcionados. Há muitas das vezes, nós mesmos que já estamos frustrados, nós chegamos na igreja e dizemos, olha, hoje o culto não foi para mim. Mas é porque não veio o culto ao Senhor. Entramos na Bíblia Sagrada. Todos aqueles que iriam buscar, que buscavam o Senhor, tinha resposta. Muitas das vezes não era no seu momento. Não era a hora que eles queriam. Mas eles não desistiam. Eles nunca pararam de buscar, eles nunca pararam de orar. Muitas das vezes, irmãos, a igreja está como estava Elias. A caminhada sendo longa, mas chega um momento que diz, Senhor, para mim basta. Estamos debaixo de um símbolo, dizendo, Senhor, eu não sou melhor que meus pais. Melhor eu morrer, Senhor. Muitas das vezes a igreja, a oração, muitas das vezes tem sido essa. Senhor, eu não aguento mais, Senhor, não dá mais, Senhor, eu não posso mais. Mas aí que está, irmãos. Quando você é sincero, fiel ao Senhor, quando você diz, Senhor, eu não aguento mais, você orou a sua última oração no seu coração, dizendo, Senhor, basta, para mim basta, Senhor. Senhor, olha o sofrimento, você indaga a Deus o que você passa, o que você sofre, o que você peleja. Elias falou com Deus desta maneira, Senhor, sou o único, Senhor, dentro de Israel, que ainda guarda seus preceitos. Sou eu, Senhor, o único, Senhor, que restou dos profetas. E dorme. Engraçado. Você pode prestar atenção no que eu vou dizer, não estou eu fugindo do texto, não. Quando é uma pessoa do mundo que realmente deseja que Satanás dá no ouvido para tirar a vida, que chega o momento de eu dizer para mim, acabou, Satanás dá no ouvido, acabou, chega. Ele não dorme, ele pega uma corda, ele pega uma arma, ele faz alguma coisa e tira sua vida. Elias, ele disse, Senhor, só eu que tenho sido zeloso pela tua obra. Não sou melhor que meus pais, Senhor. Elias pediu aquele momento a morte.
noite. Mas engraçado que ele foi dormir. Ele deita embaixo daquele zimbro e dorme. Você olha a preocupação de uma pessoa que confia em Cristo. Ele estava decepcionado por ele, com ele, não era com Deus. O que acontece nas nossas vidas, muitas das vezes, que nós estamos decepcionados com nós, com as pessoas que estão ao redor, e achamos que é com Deus, porque Deus não fez como era para se fazer. Não, irmãos. Jesus é Deus em todos os momentos. Basta nós confiar. Quando ele deita e dorme debaixo daquele zimbro, de repente alguém toca nele. É um anjo. Toca em Elias e diz: Elias, levanta, Elias, come e bebe. O homem preocupado, ele vai comer e beber. Porque ele olha e está em cima de umas brasas, pão e uma botija d'água. Os três elementos que o crente não pode faltar. Esses três elementos não podem faltar nas nossas vidas: a brasa, pastor, não, o fogo, o pão e a água. Esse não pode faltar. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água e a vida. Aquele que come este pão jamais terá fome. Aquele que bebe desta água jamais terá sede. Elias então come mais uma vez e dorme. Mais uma vez o anjo acorda ele e diz: Elias, levanta, come e bebe, porque muito comprida é a tua caminhada. E Elias então levanta, come e bebe. E caminha pouco, 40 dias e 40 noites até Horebe. Muitas das vezes as pessoas querem ir para Horebe, mas acham que é correndo, acham que é atropelando tudo, acham que é passando por cima dos outros. Não é assim. É uma caminhada. No Evangelho nós temos uma caminhada. Saindo do contexto, pastor, não, nós estamos falando da palavra. Jesus lança a palavra a Pedro. Ele diz: Pedro, vai até o barato, Pedro. Jesus não desce do barco. Jesus está comendo no barco. Muitas das vezes Jesus está contigo no barco. Jesus está dizendo: eu estou contigo. Não desanime, não olhe para trás. Aí vem o vento. Você olha para o vento, você diz: meu Deus, não vou aguentar. Muitas das vezes levanta a tempestade, levanta as águas. Você olha para o mar e diz: Senhor, eu vou me afundar, Senhor. Jesus, eu não vou aguentar. Jesus, em que você expressa a Deus o que você está sentindo. Errado, pastor, não. Você expressa a Deus. Mas Deus, ele está no barco. Jesus, ele não te abandonou. Mas olha onde você coloca Jesus. Porque Jesus está contigo no barco. Ele disse: não exageres. Aí vai a sua fé. O que é preciso hoje você lançar os pés do Senhor? O que é preciso hoje você dizer: basta ao mundo. Você dizer: basta as pessoas, basta isso. Mas eu vou crer a palavra. Por que nós desanimamos? Outro dia eu vi pessoas aí madrugada. Glória a Deus, vamos orar. 3 dias, comprei. Né? Por que será? Porque só 3 dias que você precisa de Jesus. Não, Jesus disse para nós: aquele que busca na madrugada, nem todos os momentos, Jesus, que nós buscamos, que nós oramos, Jesus ele está presente. Mas por que é madrugada? Porque é um sacrifício. Porque é um sacrifício do seu corpo. O seu corpo está cansado. Você talvez já lutou o dia todo. Quando você deita, você não dorme, você apaga. Mas Jesus diz: a madrugada eu quero ter um encontro contigo. É porque ele tem sobrenatural para nos revelar. E Pedro disse: Senhor, mas o Senhor mandou, então eu vou fazer, eu vou obedecer. Nós olhamos, irmãos, quem foi Pedro nas mãos do Senhor. Por que Pedro era quantos discípulos? Eram 12. Judas morreu, ficaram 11, mas depois Deus levantou Paulo, continuou os 12. Esses 12, onde eles passavam, alguma coisa nova acontecia. Onde eles passavam, alguma coisa nova, Deus operava, trazendo para nós obreiros de Cristo.
Muitas das vezes, irmão, nós estamos cochilando meus pensamentos, como obreiros. Nós estamos, irmãos, esperando que alguém olhe por nós quando a autoridade está dentro de nós. Muitas das vezes, não, eu só vou fazer se o pastor mandar. Não, irmãos, o pastor já fez a sabia também, pastor. Já te levantou como obreiro. Então agora é você que prega no arado, você está com a mão no arado, então você tem que marchar. Muitas das vezes esperamos que alguém vai fazer por nós. Quando é nós que temos que fazer. Pedro disse, Senhor, segundo a tua palavra, o Senhor dando ordem, eu vou fazer. E ele então lança a sua rede ao mar. Foram tantos peixes. Eu acredito, olha a alegria daqueles pescadores. Que eles tiveram que chamar o outro barco para vir ajudá-los. Mas ainda a Bíblia está dizendo para nós que foram tantos peixes que os barcos quase vieram a pique. É a palavra de Deus, não é a palavra do pastor. Jesus hoje ele está desafiando você. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, mas Jesus ele está te desafiando. Ele está desafiando a você. Amanhã é sábado, depois é domingo, final de semana, mas está tudo fechado. Mas Jesus ele tem como orar para sua, ele é Deus do impossível. Jesus ele não é de dia para operar. Jesus operou no sábado, Jesus operou no domingo. Depende da sua fé. Senhor, é sábado, mas eu creio, Senhor, que vai acontecer o meu milagre. E você vai falar com Deus qual é o que você precisa, mas você vai observar a palavra de Deus. Quando Pedro olha a multidão de peixe, a alegria de Pedro foi tão grande, mas o Espírito convulsionou dentro de Pedro. Por quê, pastor? Porque ele entendeu que aquele que estava com ele não era um homem qualquer. A Bíblia está dizendo para nós que naquele mesmo momento Pedro se prostra aos pés do Senhor. Ele se prostra aos pés do Senhor e fala: Senhor, retira, Senhor, de mim, porque eu sou um pecador. Porque muitas das vezes também nós não reconhecemos. O que é, pastor, das nossas falhas? Jesus ele opera milagre na sua vida, na minha vida, e muitas das vezes nós achamos que é por mérito nosso. Não, irmãos. E nós muitas das vezes não reconhecemos a grandeza dele. Achamos que está acontecendo porque tem que acontecer. E não temos um ato de agradecimento a ele. Não temos um ato de gratidão para com o Senhor. No mesmo momento, Pedro se prostra aos pés do Senhor, se retira de mim. É por isso, se você for olhar, se você ler e conhece a Bíblia Sagrada do Novo Testamento, vai entender. Quem que já leu o Novo Testamento inteiro? O Novo Testamento, os livros da graça. E você vai entender por que Pedro fez tanta diferença na frente dos discípulos, dos apóstolos. Eram 12. Tirando Paulo, que entrou depois, ficou 11. E por que são 3 deles? Por que são 3? Como que eu posso dizer? Porque são 3 que destacaram tanto. Até com a morte se destacaram. Pedro, Tiago e João. E esses 3 se destacam diante dos outros 11. Pedro mais ainda. Pedro guia os outros discípulos. Quando Pedro disse: Senhor, se retire de mim, Pedro entendeu os seus falhos, os seus pecados, e viu que ele precisava se consertar, e viu que ele precisava descer aos pés do Senhor, e viu que ele precisava da misericórdia de Jesus. E muitas das vezes nós não enxergamos isso ou não reconhecemos. É todos os dias, irmãos. Buscar a Deus é todos os dias, não dia sim, outro não. É quando eu estou bem, não, é todos os dias. Por que muitas das vezes, irmãos, nós estamos lá na frente, estamos pregando, estamos
louvando, Deus derramando da graça. E outras vezes nós louvamos, parece que o nosso louvor não atravessa o teto. É a maneira de nós colocarmos o nosso coração, a maneira de nós buscarmos ao Senhor. Quanto mais busca, mais recebe. Quanto mais se aproxima, mais encontra. Glória a Deus, aleluia. Porque nos nossos dias, nós não vimos milagres através dos louvores. É por nossas falhas. É por causa de nós. Precisamos buscar mais. Precisamos reconhecer as nossas falhas, a nossa pequenez. E dizer: Senhor, eu sou digno, Senhor, que entre debaixo do meu telhado. Eu preciso me consertar primeiro, Jesus. Muitas das vezes nós só pegamos o hino porque conhecemos a letra, porque conhecemos o hino e vamos louvar. Não, irmãos, todos os dias precisamos descer. Senhor, eu quero louvar o teu nome, Senhor, mas eu quero que o Senhor manifeste o teu poder. Eu quero que o Senhor manifeste a tua glória, Senhor. Senhor, através do louvor que sai da minha boca, Senhor, cura dentro da igreja, liberta, Senhor. Nós não temos mais essa preocupação. O que Pedro fez quando se prostrou aos pés do Senhor, ele se preocupou em quem ele era. E quem era Jesus? As mensagens da mesma forma. Muitas das vezes repetimos palavras demais. É porque nós não buscamos, é porque nós não descemos, é porque nós não meditamos. Muitas das vezes nós, como pastores, não temos mais autoridade de orar e as pessoas recebem a cura. As pessoas que são culpadas por causa da falta de fé, não, é nós que precisamos descer mais. Ah, pastor, mas se a pessoa não tem fé, ela não recebe o milagre. Vou lhe fazer uma pergunta. O morto que Jesus ressuscitou, vou colocar o filho da viúva de Naim, ele tinha fé? Sim ou não? Não tinha. Não tinha fé, não tinha vida de virar fé. Mas quando Jesus disse: levanta, ele tem que levantar pela palavra do Senhor. Então quem está precisando? Pastor Márcio, missionário, não está precisando, somos nós. Somos nós descer. Porque o meu chamado não é para mim. O chamado de Pedro não era para Pedro. Era para as multidões. Era para as pessoas. E quando Pedro, Jesus Cristo, ele foi crucificado, depois que ele ressuscitou, que ele subiu ao céu, depois de 10 dias, levou só 10 dias, Pedro estava no templo com os outros. E o Espírito Santo desceu. Pedro não tinha ganhado nenhuma alma para Cristo. Mas quando ele abriu a boca, foram quase 3.000 almas que se agregou a igreja. Então Pedro chegou aonde estava ele. Muitas pessoas, ontem eles estavam vendo uma mensagem de um jovem pregador, e ele diz: Pedro era ignorante. Pedro era matuto. Da onde a Bíblia está dizendo para nós isso? Porque Pedro andava com a espada. Não, irmão, você sabe o que significa a espada? Jesus andou com Pedro 3 anos e meio. Pedro andou com Jesus. Jesus nunca pediu para Pedro tirar a espada da cintura. Nunca pediu, sabe por quê? Porque Jesus disse assim: não adianta mandar Pedro tirar a espada da cintura se dentro dele ainda ele não é convertido. Se dentro dele ainda ele não entendeu que a espada defende a carne, mas o Espírito precisa de Espírito para levantar a voz e se defender. Muitas das vezes o que acontece é isso. Às vezes as pessoas não entendem que é o Evangelho para nós. Está nos velhos hábitos. Até se agrada dentro da igreja, até sente a presença dentro da igreja. Mas quando está lá fora, não muda, não busca mudança, não busca conserto. Quer viver de qualquer forma, uma vida lá volteira. Dentro da igreja, só me chamar aqui fora, eu sou humano. Se Jesus buscar dentro da igreja, lá fora vai morrer como humano, como pecador, como ímpio, e vai herdar o mesmo que o ímpio herda. Guarde-se. Pedro, irmãos, em todos os momentos que o candareava, seu espírito confrontava com ele, Pedro reconhecia e descia. Quando Jesus chega até ele e pergunta: por que o povo aí fora descansou? E ele diz: um diz que o senhor é Elias, outro João Batista, e eles vão falando. E aí Jesus pergunta para eles: e vós, quem
de novo, Pedro diz assim: para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, por que tem uns que é mais usado e outros não é? É a maneira de descer aos pés do Senhor, é a maneira de reconhecer quando Jesus está falando: meu filho, minha filha, desce um pouco mais, desce a olaria, meu filho, minha filha, se esconde um pouco mais da minha sombra. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos vendo outros descer, mas eu estou tão atarefado em me preocupar com o que eu preciso, que eu não busco o que a igreja precisa, que eu não busco o que o irmão do lado precisa. Quando nós somos chamados para pastores, obreiros da igreja, qualquer um que seja, qualquer patente que Jesus colocar sobre nós, a nossa vida não é mais para nós. Muitas das vezes as nossas vidas não é mais para a nossa família, porque muitas das vezes nós vamos passar dias, semanas, jejuando por outros, jejuando pelas almas. Muitas das vezes vamos ver, muitas das vezes nossas famílias precisam, mas eu estou num propósito, Senhor, por eles, por elas, pela igreja. Você acha que Jesus é injusto? Não. É a tua entrega que Jesus vai pegar o que você precisa. É a maneira que você pensa que Jesus vai fazer na sua vida o que Ele quer fazer. Mas enquanto eu me colocar os meus problemas acima do meu chamado, Jesus sempre vai ser depois. Não, pastor, é primeiro, não é. Se a tua preocupação é aquilo que você precisa receber e não recebeu ainda, então Jesus não é primeiro. Jesus já falou que vai fazer. Então descansa, descansar em Jesus é esquecer. Quando você menos prestar atenção, Jesus está entregando uma bandeja de ouro nas suas mãos. É isso que Jesus está falando para nós esta noite. Jesus aqui tem pessoas aqui que precisam de milagre. Jesus já falou que vai fazer o milagre. Mas a tua preocupação não é Jesus. Jesus está sendo, podemos dizer, terceiro ou quarto na sua vida. Não é o primeiro. O primeiro é a preocupação. O primeiro é aquilo que você precisa. É a confiança em Jesus. Irmãos, eu tenho, pastor. Não, você não tem. Você está esperando porque ele canta na voz. Não tem outra sugestão para você. Mas você precisa confiar. Você que quer confiar em Jesus, você não importa o que está acontecendo. Mas você não olhar para o vento, não olhar para a tempestade e dizer: o meu alvo é o meu mestre. É a palavra de Deus, irmão. Se a palavra não vale nada para nós, então estamos em lugares errados. Se nós não vamos dar crédito à palavra de Deus, estamos em lugar errado. No primeiro amor, muitas das vezes nós fazemos o impossível a nós, mas depois que começa tudo a entrar nos eixos, tudo vir para o lugar, já não é mais a prioridade a Cristo, é a prioridade às outras coisas, eu as demais. E Jesus está dizendo: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você acha, irmãos, que para nós é fácil estar no altar? Você acha que para nós é fácil? Não é. Mas uma coisa eu vou dizer para você: os irmãos que aqui pregam sabem do que eu vou dizer. E se eu estiver mentindo, qualquer uma das irmãs que pregam, pastor, pode me desmentir. Dentro da igreja, quando você está falando, fazendo aquilo que Deus manda você fazer, a gente entrega a mensagem, Deus mostra quem recebe e quem não recebe. A igreja não pensa que o pregador vai sair danado do culto, não vai. Mas por que, pastor, você está dizendo isso? Também não sei. Talvez tem pessoas aqui esta noite que estão duvidando do que eu estou pregando. Talvez tem pessoas aqui esta noite que estão dizendo: pastor, tu não sabe o que eu passo, pastor. Eu não sei, nem quero saber, mas Jesus sabe. E Ele está dizendo que tem lugar. Ele está dizendo que basta você se entregar, que basta você descer, que basta você dar crédito à palavra dEle e dizer: Senhor, eu não vivo mais eu, mas tu vive em mim, Senhor. Vivermos o Evangelho de Cristo não é fácil para ninguém. Jesus mesmo disse: aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e segue. Não é fácil, mas é prazeroso. Sabe por quê? Porque no momento que todos estão chorando em desespero, você está descansado. No momento que todos estão passando por agonia, você está sorrindo. Este é o Evangelho. Mas se nós não vivemos para Cristo como se fosse o nosso último dia, nunca vamos ser o que precisamos perante o Senhor.
Quando Pedro entende que é Jesus, ele prostra seus pés do Senhor. Na Bíblia há dois arrependimentos. Um que se aproxima e o outro que leva ao inferno. Como, pastor? Para eu encerrar a mensagem. Jesus, essa mensagem que o Senhor nos entregou esta noite, Jesus ele está dizendo para nós que Ele quer fazer o impossível para você. Mas se você crer na palavra dele, tem pessoas aqui que precisam de um milagre urgente. E Jesus está dizendo, se você crer e confiar que eu vou agir, você vai ver o milagre acontecer quanto antes. Perdoados. Esses dois arrependimentos, mas o arrependimento de Pedro e o arrependimento de Judas. Judas também se arrependeu depois que traiu Jesus. Judas se arrependeu. Ele foi até o cinema e jogou as moedas aos pés de Caifás e os príncipes que ali estavam. Mas ele voltou e não foi pedir perdão. Eu acredito pela minha fé, porque é Jesus em nossas vidas. Eu acredito, eu sempre disse isso quando Jesus me traz essa palavra em minha mente. E se Judas pensa que ele era para cumprir a palavra, alguém ia ter que trair Jesus. Mas se Judas, naquele momento, ele vai ao sinédrio e joga as moedas aos pés dos príncipes e dos sacerdotes, e se ele fosse até Jesus, minha fé, não é a Bíblia, mas eu creio que eu posso Jesus. Se Judas tivesse ido lá pedindo perdão, eu creio que Jesus tinha perdoado ele. Eu creio, irmãos, porque nosso mestre, ele é apto em perdoar. Mas Judas não, ele foi, se arrependeu. Ele disse, eu traí o sangue inocente. Mas ele saiu dali, irmãos, e foi se enforcar. E foi para o Hades. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu há de me negar. Quando as 3 vezes que Pedro nega, o galo canta. E quando Jesus ali está saindo de dentro de canta lá, basurianda, lá, baixar, canta lá, vai. Da onde ele estava sendo julgado, que o galo cantou, Pedro lembrou. Qual foi o primeiro olhar que Pedro viu? Foi o olhar de Jesus. Quando Pedro olha para frente, o olhar de Jesus estava olhando no olhar dele. Aquele olhar de Jesus penetrou na alma de Pedro. E a Bíblia está dizendo para nós que Pedro se arrependeu amargamente. Só que sabe o que Pedro fez? Pedro correu dali, Pedro foi se esconder e foi chorar aos pés do Senhor. Ele se arrependeu de ter negado o mestre. É por isso que Pedro fez tanta diferença no tempo dele. É por isso que Pedro fez tanta diferença. E quando Pedro abria a boca, o milagre acontecia. Irmãos, a Bíblia está dizendo para nós que quando as pessoas sabiam que Pedro estava pregando ali lá do lado, Pedro, o Paulo, eles desejavam colocar os enfermos à beira dos caminhos para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro tocasse sobre os enfermos, porque eles sabiam que seriam curados. Você pensar, fazer a diferença, o primeiro passo é crer na palavra, é viver a palavra, é viver o Evangelho sem que canta lá mais dúvida de alguma coisa, e reconhecer a sua falha, a sua pequenez, e reconhecer que Ele é Deus na sua vida. Por isso, irmãos, eu falo para você, tem pessoas que o nome deles estão aqui na Bíblia, e que eu falo para você, eu mesmo não sou digno de citar o nome de Pedro, o nome de João, de Tiago, o nome de Paulo. Por quê, irmãos? Jesus nos chamou para fazer a obra, para pregar o Evangelho, e esses homens pregavam o Evangelho. Mas olha o que eles eram nas mãos do Senhor. E quão falho nós somos, quão pequenino nós somos. E muitas das vezes nós achamos que temos algum mérito por isso. Não temos. A palavra é dele, quem faz é ele, quem cura é ele, quem liberta é ele, quem opera o milagre é ele. Nós apenas somos um instrumento. Então vamos nós dar mais valor do que ele fala para nós. Não olhe para os outros, não olhe para a sua esquerda ou a sua direita. Se tem um irmão da tua esquerda ou da tua direita, não dá como tu espera, faz tu então melhor. Seja tu então melhor. Você acha que em algum momento deles, irmãos, não teve pessoas para desanimá-los?
Paulo disse: o meu alvo é Cristo, não importa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E muitas das vezes o nosso alvo, achamos nós que Cristo não é, sabe por quê? Porque tem as demais coisas. Em vez de nós confiarmos no reino dos céus, nós confiamos nas demais coisas. E aí é onde muitas das vezes nós nos frustramos. Se Pedro tivesse dito para Jesus: Jesus, nós pescamos a noite toda, Senhor. Aqui mesmo onde estamos não tem peixe. Não adianta eu ir ao mar mais alto. Eu pesquei até a noite toda e não teve peixe. Se Pedro pensasse assim, Jesus tinha feito a diferença na vida de Pedro? Não. Nós encerramos a mensagem, você conhece a Bíblia e nós lemos o texto. E quando eles voltam para a praia, o temor de Cristo toma os discípulos. A alegria deles, a Bíblia aqui está dizendo para nós algo que muitas das vezes o homem não faz. Por quê, pastor? Quando eles chegaram na praia, a Bíblia está dizendo que eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Porque Jesus disse para Pedro: Pedro, a partir de hoje eu farei-te pescador de homens. O chamado ele tem peso, o chamado ele tem que ter compromisso, o chamado ele tem que ter interesse, porque, irmãos, sem interesse nós não vamos a lugar nenhum. Se o Senhor me chamou e eu não me interessei, irmãos, vamos estar como muitos outros estão aí parados. Não olha para a diversidade não pode fazer você parar, não pode você fazer ali cantar abaixo, não tem compromisso de nada. Que muitas das vezes a luta nos prende em casa, muitas das vezes o desespero nos prende em casa. Quando o desespero, a luta nos prende em casa, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu não confio na tua palavra. O Senhor até disse que ia fazer, mas olha o que está acontecendo. Mas quando você está passando por peleja, por batalha, por angústia, por tristeza, você está chorando, mas você toma o seu banho e diz: Senhor, mesmo cansado, mesmo dilacerado, mesmo angustiado, mesmo entristecido, Senhor, eu vou para te adorar. Você pode ter certeza que a primeira palavra lançada na igreja, Jesus vai falar contigo. Mas o que acontece, irmãos, é que muitas das vezes nós faltamos como o próprio mestre. E eles deixaram tudo seguir a Jesus. E quem foram eles? Uma vez, só para encerrar, em Campo Grande estava tendo uma proposta muito grande aos olhos do homem, e para ensinar pessoas a crescer financeiramente. Eu não sei se aqui em Rio Brilhante, ou se alguém aqui em Rio Brilhante, se vocês em algum lugar vocês viram falar do Orgando Gold, né? Vocês ouviram falar isso alguns anos atrás? Orgando Gold era uma organização japonesa que estava querendo investir no Brasil. E no Brasil eles estavam procurando, como ele dizia, operário para trabalhar. E o salário deles, de princípio, na época, lá 10 anos atrás, 11 anos atrás, era salário, aí nos dias de hoje, de 6, 7 mil para cada pessoa. E aí, irmãos, alguns irmãos, pastores, se interessaram e começaram a ir atrás de pessoas que eles tinham que formar grupo para poder participar. E chegou até a minha casa. Eu disse: não, irmãos, eu não vou fazer parte. E eles insistiram, aí até meu pastor entrou também e disse: irmão, vamos lá. Eu disse: olha, eu vou, mas sem compromisso, porque o meu coração dizia, Jesus dizia para mim que não ia dar em nada, e que não era um projeto dele para ninguém. E o irmão começou, os irmãos começaram, irmãos, aonde eles estavam, ele disse: olha, Deus me revelou que é um crescimento na igreja, que Jesus vai usar isso para abençoar a igreja, para abençoar o povo de Deus. E Jesus falando comigo, o meu coração, isso é mentira, eu não estou falando com eles. E aí teve uma palestra, veio 2 caras de São Paulo, e na época, segundo eles, eram os 2 maiores palestrantes dentro do Brasil. Um dava palestra na Rede Globo, outro não sei, mas era pessoas grandes que eles vieram até de helicóptero, para vocês terem noção. E aí nós, vamos, eu fui com os irmãos, com os pastores. Aí chegou lá, irmãos, a palestra durou 8 horas praticamente. Quando estava lá,
Chegamos lá às 9 horas, que foi, começou. Quando parou o almoço, depois voltamos 1 hora. Aí aquele cara que dizia ter tanta sabedoria, começou a falar, mas os caras tinham eloquência para convencer. Mas uma coisa que ele falou não parou ali. Eu olhei para os pastores e disse: olha, irmão, para mim mesmo. Não, pastor, você está enganado, não é assim, isso aí não foi não. Eles disseram assim, disse assim: hoje, o número 2 quer fazer história. E eles querem fazer história no Brasil, quer mudar a história de muitos. Se ele só falasse assim, amém. Mas ele disse assim: todos, muitas vezes, no mundo, alguém tem que fazer história. Eu vou dizer para vocês, Jesus com os 12 discípulos fez história. Aí eu falei para mim: não, não acabou. Por quê, pastor? Jesus fez história, quer dizer que Jesus fez por nós a história da salvação? Eu falei: irmãos, eu levantei, irmãos, por Deus do céu, na frente dos pastores disseram para mim: Deus, isso daí vocês não estão vendo que é errado. Porque, irmãos, aonde que Jesus fez história? Jesus não fez história, Jesus ele foi misericordioso, ele se entregou por nós e nós vamos trazer como história. Eu falei para eles: eu estou indo embora. E eu fui embora. Depois os pastores foram em casa, né, criticaram, falaram muito, que eu queria ser santo demais. Irmãos, eu decidi em Cristo, quando eu aceitei Ele como Salvador, viver para Ele. Se Jesus ia me abençoar, amém. Se não fosse me abençoar, amém, do mesmo jeito. Porque eu não vim para Jesus por causa de dinheiro, por causa de carro, por causa de... Eu não vim por causa disso. Eu vim pela minha salvação. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu vou dizer para você, se eu estivesse amando Jesus, hoje eu não estava mais aqui, posso ter certeza. Porque o mundo já tinha me entregado. Se eu não tivesse tomado a decisão de servir a Cristo, meu casamento não estava de pé até hoje. Eu não tenho os filhos que tenho. Aí depende de onde você coloca o seu Jesus. A minha Bíblia está mandando eu colocar ele acima de tudo. E eu coloquei ele na minha casa. Não é pela enfermidade que eu sirvo a Jesus para ele me curar, não. Não é pela falta de dinheiro que eu sirvo a Jesus para ele me dar o dinheiro, não. Não é pelos bens, não é, nunca foi. Eu sirvo Jesus porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é santo. Eu sirvo Ele não é pelo que Ele pode me dar, mas é pelo que Ele é na minha vida. E coloque Ele acima de tudo na sua vida. E quando você colocar o que você precisa acima dele, não vai acontecer. Mas muda a sua história. Esquece o que está acontecendo e viva Ele. Com amor, com sinceridade, assim como Pedro. Hoje Ele veio para você reconhecer quem você é e quem Ele é na sua vida. Hoje Ele veio para você decidir o que você precisa. Que o Espírito Santo converse com você.